Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a República Velha, Dominação e Resistência. Então, no início deste capítulo, nós vimos que o Brasil, governado por civis, foi o chamado Brasil da República Velha, também por uns conhecidos como República do Café com Leite, foi o início da implantação de um período republicano no Brasil com a instituição do voto. Porém, a gente viu que esse voto era considerado voto de cabresto, porque estava relacionado à influência dos coronéis, né? Vimos também a questão da política dos governadores. Na outra aula, a gente falou um pouquinho sobre, né, no início aí do século XX, a modernização e a industrialização do Brasil, inclusive também a urbanização, né, citando aí o caso de São Paulo. E nesse período vão surgir as primeiras indústrias e existem várias teses, né? Uma que era estudada antigamente era de que o advento da Primeira Guerra Mundial teria influenciado ao surgimento das indústrias, mas a gente viu também que a grande influência aí foi uma das reservas do café, né? Onde os antigos fazendeiros eles começam a investir também nesse setor industrial. Uma questão abordada importante foi a questão da vinda para o Brasil, né, do incentivo do governo brasileiro para que viessem para cá os imigrantes, principalmente europeus, né, que era por serem de cor branca e católicos, né, entre eles italianos, portugueses e espanhóis. Eles eram os preferidos das autoridades dos fazendeiros brasileiros, porque a elite brasileira acreditava, né, que o europeu era realmente superior, né, então acreditava naquela teoria da superioridade do europeu e que esses europeus vindo para cá poderiam promover um branqueamento da população brasileira através da miscigenação, onde nós vemos aí um arraigado preconceito racista, né, que nós carregamos consequências disso até hoje. Na aula de hoje nós vamos entender por que surgiram tantos movimentos de contestação nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. Então, a gente viu aí que havia muita exclusão do direito ao voto, havia a carestia, o desemprego, o autoritarismo, o descaso dos governantes da República com a maioria da população contribuíram para que vários movimentos destes surgissem pelo Brasil afora. Então, hoje nós vamos destacar dois desses movimentos, que é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Esses dois movimentos são considerados movimentos rurais, né, que acontecem no campo, e também movimentos messiânicos, porque teriam sido liderados por líderes que se diziam Messias, ou seja, o enviado de Deus para trazer a salvação aqui na Terra. Então, primeiramente, aí nós vamos falar da Guerra de Canudos. Então, em 1870, surgiu no sertão do Nordeste um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. O que vai acontecer, gente? De acordo com os historiadores, as principais condições que contribuíram para agravar o sofrimento de milhares de sertanejos nesse período foram o declínio da produção açucareira, né? A gente está falando aqui da Revolta de Canudos, que acontece na região Nordeste, né? Aqui na Bahia. E, então, as constantes secas, a prepotência dos coronéis e dos novos rumos políticos que o país acabou tomando aí com a instituição da República, que acabou não beneficiando a grande maioria da população, principalmente nos confins da região Nordeste. Então, quem foi Antônio Conselheiro, né, gente? Antônio Conselheiro, ele também era, né, o nome dele completo é Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele acabou desenvolvendo suas pregações, e as suas pregações tinham um cunho político-religioso. Ele discordava de algumas mudanças que foram implementadas pela República. Ele declarava, por exemplo, que ele era contra o casamento civil, né? Ele
era identificado pelos seus adversários como um monarquista, ou seja, diziam que ele queria que a república, que a monarquia voltasse, né? E era considerado um líder religioso fanático. Só que essas caracterizações não davam conta de descrever realmente quem era Antônio Conselheiro, né? Sua figura, inclusive, até hoje ainda causa algumas polêmicas. Mas o fato é que, a partir de 1880, ele realizou pregações que atraíram um crescente número de pessoas para o sertão nordestino. E um dos lemas dele era o seguinte: a terra não tem dono, a terra é de todos. Ele andava pelo sertão, né, pregando na cidade, promovendo mutirões para ajudar pequenos agricultores a reformar igrejas, erguer cemitérios, e aos poucos reuniu um grande número de seguidores. Aí então o que vai acontecer? Em 1893, o conselheiro, né, e sua gente se estabelece no sertão baiano, nas terras de uma antiga fazenda chamada Vaza Barris, né, também chamada de que se localizava em Canudos. Que mais tarde foi batizado com o nome de Belo Monte. Então, foi aí o início da formação da chamada Cidade Santa. Então, como era a vida em Canudos? Né? Os habitantes do arraial, em sua maioria, eram sertanejos pobres, que fugiam principalmente, gente, dos desmandos dos coronéis e do desemprego. Né? Então, as pessoas elas não tinham liberdade. A gente viu um pouquinho lá sobre o poder dos coronéis, eles influenciavam muito a vida das pessoas, determinavam o que elas tinham que fazer. Então, as pessoas buscando mais liberdade acabaram aí seguindo Antônio Conselheiro. Então, essas pessoas, elas, de modo geral, buscavam a paz, a justiça em meio à grande fome, né, que assolava o sertão nordestino. Então, em pouco tempo, o povoado transformou-se em uma das localidades mais populares da Bahia. Então, a notícia acabou se espalhando e para lá foram gente, né, pessoas de tudo quanto é lugar. Então, muita gente que se sentia subjugada pelos coronéis acabava, né, ouvindo a fama de Canudos e acabou indo para lá. Então, assim, apesar de ter muitos pobres, né, sertanejos, lá também tinha enfermeiros, negociantes, soldados, mineradores, professores, entre outras profissões, né, entre outros profissionais, quer dizer. Então, o arraial chegou a reunir, né, entre 20 e 30 mil habitantes. Segundo alguns pesquisadores, o modo de vida da população de Canudos apresentava algumas características, por exemplo, de um sistema comunitário, em que as colheitas, os rebanhos, o fruto do trabalho eram repartidos. Então, o que sobrava era vendido, né, ou trocado com outros povoados vizinhos. E lá não havia cobrança de impostos, né, de nenhum tipo de tributo, e era proibido, por exemplo, a prostituição e a venda de bebidas alcoólicas. O povoado lá era muito importante, era bem respeitado e tinha normas próprias, né, acabava representando, de uma certa forma, uma alternativa à sociedade para os sertanejos que fugiam da dominação dos coronéis. Acontecer. Canudos cresce demais. E esse crescimento, né, essa autonomia desse povo de Canudos, a sua decisão de viver conforme a leitura da Bíblia que era feita por conselheiro e, sobretudo, a decisão de não pagar impostos lançados pela República, foram vistas pelas autoridades como ameaças. Né? Então, por exemplo, para alguns membros da Igreja Católica, Antônio Conselheiro e seus seguidores representavam um perigo, porque desviava os cristãos da fé verdadeira. Para os proprietários rurais, por exemplo, bem como para a elite, né, política e para os governos, Canudos constituía uma ameaça tanto pela ocupação das terras quanto pela recusa a se subordinar às leis da República, né, às leis do Estado. Assim, o que acaba acontecendo? Predominou na época uma versão que foi durante muito tempo reproduzida, tal como verdade, de que ali viviam fanáticos religiosos e monarquistas. Então as pessoas falam, é tudo tonto, tudo doido, aquele povo lá são fanáticos monarquistas. Então não considerava que Canudos era uma comunidade
fruto do trabalho de pessoas, né, que necessitavam e que tinham um desejo muito grande de escapar da miséria e da violência. Então, o messianismo, ele acaba, de certa forma, sendo usado como desculpa, né, para atacar os canudenses. Então, isso aí foi o que bastou para que o governo enviasse para lá várias expedições militares contra o Arraial. E essas expedições, gente, elas foram 4 expedições, né? As 3 primeiras acabou sendo vencida pelos sertanejos por meio da tática de emboscada, e só na última é que o governo vai vencer. Então, como é que ocorreu isso? Em novembro de 1896, as tropas dos coronéis locais e do governo estadual da Bahia foram enviadas para acabar com Arraial, com o povoado, mas não conseguiram vencer as forças de Canudos. Assim, o governo federal entrou nos combates, mandando tropas para a região. Então, assim, foi muito vergonhoso, porque o governo acabou perdendo, né, com todos os seus equipamentos e armamentos, acabou perdendo 3 vezes para os sertanejos que não tinham nada, vamos dizer assim. Mas aí, finalmente, na 4ª expedição, né, o governo envia para lá um poderoso exército de mais de 6.000 homens, que foi organizado pelo ministro da Guerra, né, e Canudos foi destruído em 5 de outubro de 1897. Mais de 5.000 casas foram incendiadas pelo exército. A população sertaneja morreu defendendo sua comunidade, né, em uma das mais trágicas lutas da história da República, né? O Arraial foi completamente destruído, e contam, né, as pessoas de que os canudenses, eles resistiram até o último momento, né? Poucas pessoas se entregaram, porque, na verdade, o que estava indo embora era a liberdade deles.